Normas de circulação. O condutor, para virar à esquerda, quero virar à esquerda, em interseção. O que é interseção? É junção de vias, né? Se eu tenho uma via subindo e outra na transversal, eu tenho um ponto de interseção aqui no meio, Aonde as vias se encontram é chamada de ponto de interseção. Vou dar um outro exemplo, tem uma via subindo e aqui do lado direito tem outra. Isso é uma interseção? Sim, aqui tem um ponto de interseção, Eu tenho uma via na transversal e tenho outra encontrando com ela aqui. Eu tenho um ponto de interseção? Tem aqui, Então, todo lugar onde duas ou mais vias se encontram, o ponto de interseção, Todo lugar é chamado de interseção, beleza? Então, bora lá. Eu quero entrar à esquerda numa interseção de vias de sentido duplo. Sentido duplo. Vai e vem cá. No perímetro urbano, aqui o examinador colocou perímetro urbano, que é para você entender que está dentro da cidade, né? Porque o urbano é dentro da cidade. E saber que não tem acostamento. O que, inclusive, é um equívoco, tá? Porque a gente tem vias urbanas com acostamento. Mas o examinador que elaborou essa questão aqui não pensou nisso. Ele pensou que acostamento é só em rodovia, vias rurais. Enquanto as vias urbanas não têm acostamento. Tem sim, a via de trânsito rápido, inclusive, tem acostamento, né? Então, mas tudo bem. O que ele quis dizer que foi isso. Quando ele colocou perímetro urbano, é porque ele quis dizer que essa via não tem acostamento. Tá? E isso faz a diferença. Porque se tem acostamento, você tem que aguardar no acostamento da direita para fazer a manobra, né? Não é o caso aqui, tá bom? Então, a via de mão dupla, sentido duplo, não tem acostamento e eu quero entrar para a esquerda. A primeira regra para quem quer mudar de direção é se aproximar o máximo possível do lado que você quer virar. Eu quero virar para que lado? Para a esquerda. Então, eu posso chegar para a direita? Não. Eu tenho que chegar para a esquerda, não é? Isso é regra, beleza? Então, vamos ver. Olha na letra D aqui, aproximar-se o máximo possível da direita da via. Está errado. Se eu quero entrar à esquerda, por que eu vou cheirar lá do lado direito? Não é? Está fora essa letra D, que já eliminei ela. Tem alguma outra aí falando de direita? Se tiver, eu já elimino. Aproximar o máximo possível da margem da esquerda, tá certo. Apenas a velocidade de entrar. Olha que casca de banana, Quem estuda com a gente sabe que apenas é uma casca de banana. Essa palavra é uma casca de banana. Professor, agora há pouco eu ouvi só falar que somente é que era uma casca de banana. Sim, somente, apenas, tem várias delas, tá? Várias. Se você estuda com a gente, você aprende esses macetes. Aonde tiver uma casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. Nesse caso aqui, ela é falsa, ela é errada. Então, já consegui eliminar duas alternativas só com os macetes, Já eliminei a D, já eliminei a B agora, e agora me sobraram aqui duas, aproximar o máximo da margem esquerda da via, ou aproximar o máximo do eixo ou linha divisória da pista. E aí eu vou precisar desenhar uns negócios aqui para vocês, então vou apagar isso que eu já tinha feito aqui, que é para você entender o que eu vou dizer aqui. Espera aí que eu peguei a ferramenta errada. Eu tenho uma via subindo, outra transversal, né? Esse aqui é a minha interseção. Aqui está falando que é sentido duplo, sentido duplo. Então, sobe e desce carro. Se eu quero virar à esquerda, eu tenho que chegar para a esquerda. Aqui fala o máximo possível. O máximo, eu estou aqui, imagina que essa setinha subindo aqui é o meu carro. O máximo que eu posso chegar para a esquerda é até junto a essa linha divisória aqui. Imagina que o meu carro está aqui posicionadinho para eu virar para a esquerda. Porque se eu passar da linha divisória, eu vou atingir a contramão, porque a outra faixa de trânsito aqui desce carro. É mão dupla, tá vendo?
É mão dupla. Então eu só posso chegar até o eixo da pista, até a linha divisória, que é exatamente o que está aqui, ó. Letra C é a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Os veículos da categoria aprendizagem são identificados com placas no padrão Mercosul com as seguintes características. Gente, veículo da categoria aprendizagem é o veículo da autoescola, né? Aprendizagem, autoescola. As placas desses veículos, a placa que vai na frente e atrás do carro ali para identificar, no padrão Mercosul, que já é o modelo de placa novo, tem quais características, hein? Vamos ver. Fundo cinza e caracteres pretos. Olha, essa placa de fundo cinza, ela nem existe mais no padrão Mercosul. Todas as placas Mercosul têm fundo branco, tá? Então você vai ver que, aliás, todas não, desculpa. A placa de colecionador tem fundo preto, tá? Então, mas fundo branco, ok, fundo cinza não existe mais, está fora. Fundo branco e caracteres pretos. Imagina a placa, ela tem um fundo todo branco e as letras, os números vêm na cor preta. Até existe essa placa, só que ela é para veículo oficial. Veículo da prefeitura, do estado, né? Então não é o de aprendizagem. Fundo preto e caracteres cinzas. A de fundo preto seria do colecionador, né? Colecionador. Só que os caracteres nem seriam cinzas, seriam brancos, tá? Então tá fora. Fundo branco, ok. Caracteres vermelhos, ok. Essa placa com fundo branco e caracteres vermelhos serve tanto para aprendizagem quanto para veículo de aluguel também, tá? Que é táxi, caminhão, ônibus, carreta. Essa aqui é a resposta. Direção defensiva. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir com educação, segurança e eficiência. Será mesmo que direção defensiva está relacionada a essas três coisas? Educação, segurança e eficiência? Diria que sim. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. Esse indiferentemente significa ignorar os demais usuários. Você não está nem aí para eles. Vocês acham que esse comportamento é adotar a direção defensiva? Claro que não, né? Dirigir com atenção dispersiva. Atenção é bom, mas existem três tipos de atenção. Existe a dispersiva, a fixa e a difusa. Difusa. Isso a gente aprende em direção defensiva, tá? A dispersiva é o cara distraído. Vocês acham que isso aqui é legal? Não, né? Dirigir distraidamente. A atenção fixa é aquele condutor que só olha num ponto. Ele só olha para frente, não olha retrovisores, não olha ao redor do veículo dele. Vocês acham que isso é bom? Também não. Então tá fora. A resposta é a letra A mesmo. E já aproveitar que eu comecei a explicar sobre a atenção difusa é a atenção adequada. Se porventura na sua prova caiu alguma coisa de direção defensiva falando de tipos de atenção, você já sabe que existe atenção dispersiva, que não é legal, que existe atenção fixa, que não é legal, e que existe atenção difusa. Essa é ok, é legal. Mas aqui no caso a resposta é letra A. Adotar a direção defensiva é, de fato, educação, segurança e eficiência. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre primeiros socorros. Nos casos em que a vítima, além de não respirar, ela sofre uma parada cardíaca, deve-se proceder com... Veja, ela não respira, você já adotou ali as providências em relação ao fato dela não estar respirando, mas o quadro dela evoluiu, agravou, e ela parou também de pulsar, já não tem mais batimentos cardíacos. Nesse caso, o que você vai fazer? Uma respiração boca a boca? Olha, a respiração boca a boca ela não deixou de existir não, tá? Ela só não é recomendada para socorrista não, né? Para nós leigos, motoristas que chegamos ali para prestar esse socorro. Mas um profissional vai usar com um equipamento ali adequado, na verdade não chega nem a ser um boca a boca, né? Porque ele coloca ali uma pocket mask, eu acho que é isso mesmo, pocket mask, que chama uma máscarazinha, entre a boca dele e a da vítima, evitando de colocar a boca, contato direto, pele com pele, pode ser secreções, sangue, que é arriscado.
E é por isso que nós, leigos, não devemos usar o método boca a boca. Deixar para profissionais que eles já vão com o equipamento adequado. Então aqui não, até porque o quadro dela evoluiu, né? Já não era nem respirar o problema mais. Agora já é problema cardíaco. Já parou de pulsar, de ter batimentos cardíacos. Então eu vou proceder agora com a massagem cardíaca. Olha, os protocolos atuais, aliás, desde 2015, recomendam que no caso de uma parada cardiorrespiratória, que parou as duas coisas, parou o coração e parou a respiração. Dizem que a massagem cardíaca somente é que deve ser executada. Mas quando a questão de prova traz aqui, parou de respirar, parou de pulsar, a reanimação cardiorrespiratória, ela ocorre somente por meio da compressão torácica. Você não vai se preocupar em insuflar ar para dentro da boca da vítima. Você vai se concentrar em fazer uma reanimação cardiorrespiratória, porém somente com compressões, mediante compressões torácicas. E não precisa de ficar naquela alternância de comprime o tórax, sopra ar para dentro da boca. Comprime o tórax, sopra. Antigamente era assim. Hoje não. Somente compressões. Você vai fazer uma reanimação cardiorrespiratória por meio de compressão torácica. Assim. Ok? Letra C, a resposta. Essa aqui já daria até para eliminar por causa do somente, né? Casca de banana, 90% de chance de ser falsa. Já eliminei ela. Ficamos então com a letra C. Questão sobre infrações e penalidades. Assinale a alternativa correta quanto ao pagamento de multa. Letra A. Se não for efetuado o pagamento, até a data do vencimento, será cobrada a multa de 10% sobre o seu valor. Olha, até existe sim o acréscimo de multa, sobre o valor da multa que você já levou por pagamento em atraso, tá? Esses valores são corrigidos se você não pagar até o vencimento. Passou do dia do vencimento, você consegue pagar, mas tem um acréscimozinho ali, conforme qualquer boleto de qualquer loja. Mas não é 10% não, tá? Esse valor aí, ele é 2% mais Selic, se eu não me engano, tá? Ele tem uma correçãozinha também ali com a Selic. Então aqui está fora, eu estou procurando a correta, Poderá ser efetuado até a data do vencimento, ok? Expressa na notificação, sim, que é o que está no boleto ali, A notificação é o boleto ali. Por 80% do seu valor. Isso é verdade. Quando você paga a multa até a data do vencimento, que é o que está aqui, você paga apenas 80% do valor da multa. Você tem um desconto aí de 20%. Professor, então quer dizer que se eu pagar depois, além de eu ter que pagar 100% do valor que está no boleto, ainda vai sofrer um acréscimozinho ali porque eu atrasei. Isso é verdade. Agora, se eu pagar até o dia do vencimento, não vou pagar nenhum acréscimo sobre aquele valor, ainda vou ter um desconto aí, vou pagar só 80% do valor que está no boleto. É isso aí. Existe ainda uma possibilidade onde você conseguiria pagar 60% do valor, apenas 60% do valor da multa. Mas aí já é um outro caso, que não é o que a questão está perguntando aqui agora, tá? Via de regra geral, pagou até o vencimento, 80%, é isso que precisa saber. Essa informação está correta, essa é a resposta. E as outras duas, a letra C, poderá ser efetuada a qualquer tempo por 80% do valor. Por 80% tudo bem, mas a qualquer tempo não, tá? Até porque qualquer é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que casca de banana bota aí 90% de chance da alternativa ser falsa, e ela aqui é falsa. E a letra D diz que não existe desconto ou acréscimo. Existe sim, acréscimo se você pagar depois do vencimento e desconto se você pagar até o vencimento. Então esse lance aqui de não existe, existe sim. Essa aqui está falsa, a resposta mesmo, letra B de bola. Infrações e penalidades. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração de natureza o quê? Aí, de novo, o Detran, que lança, ele te dá uma situação de infração e quer saber se é leve, médio ou gravíssimo. Eu acho isso uma sacanagem, covardia. Uma puta covardia, vamos falar assim, para não falar palavrão. Porque o cara teria que decorar todas, cara, todas. Não tem como. Eu tenho 30 anos de profissão como instrutor, eu não sei todas.
São mais de 500 condutas infracionais. Você não consegue decorar todas. Eu sei aquelas mais comuns e acerto muitas por um macete que eu uso aqui, que é um macete que dá aí 60% de acerto. Às vezes 40% acaba não dando certo. O que eu analiso aqui? O risco. Isso é de baixo ou alto risco? Oferece risco direto à segurança ou à vida? Se é de alto ou baixo risco, se é de grande risco, médio risco ou baixo risco, eu já vou classificar ali se ela é leve, média, grave ou gravíssima. Alto risco, grave ou gravíssima. Baixo risco, leve ou média. Oferece risco direto à segurança ou à vida? Grave ou gravíssima. Não oferece risco direto, leve ou média. Então vamos lá, você acabou de chupar um picolé. Não vou nem dizer você, motorista, porque você não poderia estar chupando picolé e dirigindo, mas o passageiro do seu carro chupou o picolé, abriu a janela, jogou o papel do picolé e o pau do picolé ali pela janela. Professor, mas aí o motorista responde sim. O condutor do veículo responde por tudo que acontece ali com os ocupantes do veículo. Então você tem que orientar, a gente não joga nada pela janela, porque senão sobra para mim, né? Parece injusto, mas é assim que funciona. Então esse cara jogou lá o pau do picolé, o papel do picolé pela janela. Se é de alto risco, médio risco ou baixo risco? Nesse caso, baixo risco, né? E oferece risco direto à segurança, à vida? Não. Se não oferece risco direto à segurança nem à vida, não é grave nem gravíssima. Então eu vou ficar entre leve ou média. Como é um risco baixo, no meu conceito, eu iria de leve. Só que eu estou falando aqui de jogar um papel de picolé. Imagina se for uma lata de refrigerante, pega no para-brisa do carro de trás. Então, a depender da circunstância, pode ser um risco médio. E no caso desse risco médio, nós vamos aqui de infração média, B de bola. Normas de circulação. A criança de 1 a 4 anos de idade deve ser transportada no bebê conforto? Não. Bebê conforto é para 0 a 1 ano de idade. Então, está fora. No assento de elevação? Não. O assento de elevação é para crianças de 4 a 7 anos e meio. Então, está fora. No cinto de 3 pontos? Não. Cinto de 3 pontos é para criança com 7,5 a 10. Isso considerando dispositivo de retenção, tá? Porque toda criança menor de 10 anos tem que andar em dispositivo de retenção. E no caso, o dispositivo de retenção para crianças de 7,5 a 10 anos é o cinto de 3 pontos. Professor, e depois que ela tiver 10 anos, ela não precisa usar o cinto? Precisa, só que aí vai ser chamado de cinto de segurança mesmo, não é dispositivo de retenção. É questão técnica da legislação de trânsito, tá? Inclusive a infração é diferente. Se você pegar uma criança menor de 10 anos, vamos botar aqui nessa faixa aqui, 7 anos e meio a 10. Ela ainda não fez 10, né? Ela está quase chegando aos 10, é 9 anos e 11 meses. Então, se ela está aqui nessa faixa, 7 anos e meio a 10 anos, e for encontrada sem cinto, é infração pelo artigo 168 do Código de Trânsito, que é gravíssima, porque não considera que ela está sem o cinto, considera que ela está sem o dispositivo de retenção. Enquanto deixar de usar o cinto de segurança, que é para uma criança que já tenha 10 anos ou mais, ou qualquer pessoa, né, que não seja criança, aí já é infração grave, artigo 167 do Código, tá vendo a diferença? Então, repetir. Deixar de usar o dispositivo de retenção é gravíssima. E aqui, para criança de 7 anos e meio a 10, o cinto é considerado um dispositivo de retenção. Quando ela faz 10 anos, dali para frente, até o resto da vida dela, aí é considerado cinto mesmo. A infração é só grave, caso ela não utilize, tá? Então, aqui não, 1 a 4 anos, não é só no cinto de 3 pontos, ela vai na cadeirinha de segurança. 1 a 4 anos é na cadeirinha de segurança. E o bom é que aqui você já sabe qual que é a faixa de idade para qualquer dispositivo, né? Bebê conforto de 0 a 1 ano. Assento de... Aí na cadeirinha, que já é na sequência, né? Quando ela faz 1 ano, de 1 a 4. De 4 a 7,5 é o assento de elevação. E do 7,5 aos 10 é o cinto de 3 pontos. Processo de habilitação. A Senatran está vinculada... A Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito. É um órgão máximo executivo. Ele é executivo, ele não é normativo. O normativo cria norma. Os normativos são os conselhos. Guarde isso. Toda vez que fala de órgão normativo, são os conselhos. Conselho começa com C. Beleza? Então vamos lá. Aqui está procurando, ó, Senatran. Senatran é uma coisa... Ele está perguntando a quem que está vinculada, né? A Senatran está vinculada ao quem?
Ao CONTRAN, não. Ao Ministério da Defesa, há um ministério, mas não é o da Defesa. As câmaras temáticas, não. Câmara temática são grupos de especialistas vinculadas ao CONTRAN. Isso aqui está ligado nisso aqui, tá? Mas não tem nada a ver com o Senatran, não. Ao Ministério dos Transportes, é esse bacana aqui, é o ministério onde está vinculada a Secretaria Nacional de Trânsito. Questão de normas de circulação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transitar em marcha a ré é permitido para fugir de situações de congestionamento. Quando eu cheguei numa rua toda congestionada, o trânsito não anda, eu vou voltar de ré até na próxima esquina e ali eu fujo do congestionamento. A gente vê muito isso no trânsito, né? Mas é errado. É proibido? Não, não é proibido fazer marcha ré. Se fosse proibido, o carro nem tinha ré, né? Então não é proibido também não. Letra B está errada. É permitido apenas nas vias sinalizadas? Apenas quem estuda com a gente sabe que é uma casca de banana. CB, casca de banana. Onde tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Só pode ser a letra D, né, gente? É permitido em pequenas manobras. Ok, fazer marcha ré em pequenas manobras pode. O Código de Trânsito, a legislação, não fala quantos metros. Quem vai avaliar se a manobra foi pequena é o agente que está fiscalizando, o policial. Ele vai olhar ali, está fazendo uma baliza, dando uma resinha de alguns metros só para sair de trás de outro carro. Tudo bem. Agora começou a inventar muito e vai toda a vida de marcha ré, é infração de trânsito, não pode. Letra D de dado a resposta. Sinalização viária é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: as marcas separadoras de fluxos no mesmo sentido que permitem o condutor ultrapassar são amarelas e contínuas. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender. Fluxos no mesmo sentido quer dizer, o trânsito vai num sentido só. Todo mundo indo na mesma direção. E aqui no meio tem uma linha divisória, que são essas marcas separadoras aqui, ó. Quando o fluxo é num sentido só, a linha é de cor branca, essa marca separadora é de cor branca. Tá? Então aqui, ó, amarela está fora, amarela está fora. Professor, e a amarela é utilizada? Sim, quando é sentidos opostos. Vai e vem carro, aí aqui a gente vai ter amarela no meio, ok? Amarela não cabe tudo aqui para baixo, beleza, aqui é uma pista. Agora, se é tudo no mesmo sentido, a cor dessa marca separadora vai ser branca. Isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa aprender, tá? Essa marca separadora aqui, ela é branca quando o fluxo for no mesmo sentido. Os fluxos, né, no mesmo sentido. Quando forem fluxos nos sentidos opostos, essa marca separadora é de cor amarela. Então, eu já eliminei aqui a letra A e a letra C. E aqui, ó, permite ultrapassar. Ela é contínua ou ela é pontilhada? Pontilhada e seccionada é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ela não é contínua. Ela é seccionada, pontilhada, porque permite ultrapassar. Então, letra D de dado a resposta.